Salmo de número 51 foi o salmo que o pastor Gilberto leu aqui para nós, Gilberto Duarte. Davi inicia o cântico dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. Ele não está pedindo para autoridades políticas, ele não está pedindo para autoridades religiosas. Ele poderia falar: ó sumo sacerdote, tenha misericórdia de mim. Ele podia falar: ó autoridades, príncipes de Israel, tenha misericórdia de mim. Não é isso que ele faz. Ele já faz um apontamento: o nosso alvo está no céu. É para o céu que você tem que olhar, rasgar o seu coração e clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o homem que vai resolver o seu problema, não são as autoridades que resolverão o seu problema, mas é o Senhor. Porque Ele sabe que o nosso Deus é um Deus de bondade, de benignidade, tem um coração bondoso. Então Ele inicia dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E olha que Ele pede: apaga as minhas. Irmão, é só Deus que pode apagar a sua transgressão. Se vocês sabem, hoje 1 bilhão de seres humanos moram na Índia. Desses 1 bilhão, a maioria, 900 mil, são hindus. E na Índia, segundo a religião hinduísta, o rio Brahmaputra ou Ganges purifica o homem do pecado. Então eles vão lá naquele rio fétido, porque hoje o rio está contaminado com restos, inclusive, de cinzas de corpos humanos que são queimados na cidade sagrada da Índia. E eles vão lá, mergulham naquele rio para se ver, para sentir o perdão. Eles sabem do mesmo jeito. Aliás, sai até contaminado, porque nenhum ritual humano pode te dar boa consciência diante de Deus. Nenhum rito humano, nenhuma forma de religiosidade pode te dar boa consciência diante de Deus. Mas o Pai te ama e providenciou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá boa consciência diante de Deus. Então Ele fala: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Irmão, dê glória a Deus. O nosso Deus é misericordioso. Ele te perdoa, Ele te abraça, Ele te dá outra oportunidade, porque Ele nos ama. Glória a Deus. Os homens às vezes dão oportunidade para a gente. Não, irmão, pisa na bola para você ver o seu chefe. Vai lá, dá uma nota fora na prova lá na escola para você ver. Porque os homens, eles têm uma tendência de não dar oportunidade. Mas Deus tem um salmo que fala assim: eu posso cair 7 vezes, mas vou ficar em pé. Porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Ele quer te perdoar. Agora você tem que saber como pedir perdão. Porque o grande problema nosso, meu e seu, é que nós temos uma tendência, por causa do pecado original, nós temos uma tendência a culpar alguém pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas, pelos nossos deslizes. Nós sempre viemos, chama síndrome de Adão. Quando Deus criou Eva para Adão, o primeiro casal histórico registrado em Gênesis, quando Deus criou a mulher, Adão virou poeta. O coração dele encheu de alegria e ele falou: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Olha que a palavra hebraica para homem é ish. Ish é homem hebraico. Mulher em hebraico é isha. Ish, homem, isha. Só puxa do ish, isha. Então Adão fez todo esse poema. A hora que ele pegou, Deus perguntou para ele, porque Deus é pedagogo por excelência, como a gente faz com as crianças. Você sabe que a criança está fazendo bagunça. Fala: o que você está fazendo aí? Isso é uma maneira pedagógica.
Claro que Deus sabia onde estava Adão, mas ele pergunta com um elemento pedagógico: onde estás? E aí o que ele fala? Foi a mulher que tu me destes. Não preocupa. Esse é o caminho da derrota. Você quer ser derrotado? Comece a culpar os outros. Se quer ser uma pessoa derrotada, culpe o seu cônjuge, culpe os seus filhos dos seus fracassos, culpe a sociedade por causa dos seus medos, culpe os políticos por causa das suas desilusões. Você será uma pessoa derrotada, porque essa é a síndrome de Adão, é a mulher que tu me destes. Se quer ser uma pessoa vitoriosa, assuma a sua culpabilidade. Davi, no Salmo 51, ele começa a pedir para Deus, se colocando como alguém que cometeu uma transgressão. Sabe o que diz o preâmbulo desse salmo? Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Mas que pecado que Davi tinha cometido? Adultério e homicídio, doloso, premeditado, coisa terrível, crime abominável. Mas ele está fazendo a sua oração ao Senhor e me ensinando como eu devo fazer. Eu não posso esconder a minha fragilidade, mas eu tenho que confessar para ter vitória. Então no versículo 2 ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Irmão, o crente tem que orar todo dia. Todo dia você tem que orar: Senhor, me perdoa dos meus pecados, dos pensamentos que tive e não te glorificaram, das atitudes que tomei e eu nem tenho consciência, palavra precipitada que falei que não devia ter falado, atos que tomei que não devia ter tomado. Você tem essa responsabilidade de Deus de todo dia pedir perdão pela sua fragilidade. Davi fala: lava-me completamente da minha iniquidade. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões, sou eu mesmo. O meu pecado está sempre diante de mim. Está culpando os outros, não. Fui eu mesmo. O caminho da vitória é você ter essa postura. Reconheça a sua pequenez. Olhe para onde você caiu. Levanta essa cabeça. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Creia tão somente na palavra profética, porque eu conheço a minha transgressão. Eu ficar culpando os outros, não. Fui eu escolhi, eu pequei. Mas há um Deus que te ama, e que se você reconhecer a sua fragilidade, há braços de amor, há laços do Calvário para te envolver e te dar vitória. Olha só o que ele diz aqui no verso 4: contra ti somente pequei, glória a Deus, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E aí ele fala algo, irmão, que eu falei para vocês na última terça-feira, sobre o pecado original. Olha o verso de número 5: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é o pecado original. Todos nós estamos sob essa sentença. Todos nós, essa tendência de cometer atitudes erradas, equivocadas. Então ele fala: eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Mas o versículo 7 é um dos textos mais lindos que existem, porque ele vai invocar uma plantinha que se dá no deserto, um arbusto chamado isopo. O isopo é um arbusto que o sacerdote colhia para mergulhar na bacia do sangue de animais, para santificar o povo
bacia do sangue dos animais, dos bezerros, das ovelhas que foram sacrificadas. E aquele sangue o sacerdote aspergia para perdão do pecado do povo. Agora Davi, que conhecia essa prática sacerdotal, ele vai dizer: eu quero ser esse raminho de isopo, eu quero ser esse arbusto que é mergulhado na bacia do sangue, porque ele sabia que sem sangue não há redenção, sem sangue não há perdão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele lembrou que o sacerdote pegava o sopo, aquele galinho, aquele arbusto, e mergulhava no sangue dos animais para a purificação. E agora ele quer ser esse arbusto, porque ele sabia que aquele arbusto era mergulhado no sangue. Então ele diz no verso 7: purifica-me com o sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente, irmão, transgride a palavra do Senhor, a gente perde a alegria. Mas o versículo 8 diz: faz-me ouvir júbilo e alegria. Davi, irmão, ele cometeu um ato muito feio, porque ele cometeu o pecado de adultério com Betseba, e aí ele quis consertar o que ele tinha errado, cometendo mais crimes. Ao invés de confessar o pecado, ele resolveu matar o marido da mulher para ficar viúva, porque ela estava gestante, por causa do pecado dele com ela. E aí ele mandou matar o marido dela, Urias, o Eteu. Ele foi morto. E Davi achou, irmão, que ninguém viu nada, porque ninguém sabia que nada era o rei. Ninguém percebeu. Joabe desconfiou de alguma coisa, que era o capitão da guarda, porque o rei Davi mandou colocar os moços muito perto dos muros, quando eles seriam flechados. Todo estrategista de guerra sabia que não podia fazer isso, mas ele fez, porque Davi mandou. Então, irmãos, Davi tinha certeza que ela tinha resolvido o problema. Agora o marido dela morreu, ela ficou viúva, agora eu vou casar com ela, ficou tudo certo. Já não é mais minha adultério agora, irmão, eu sou casado. Então ele achou que estava tudo certo. Mas Deus começou a quebrar os ossos dele. Só que é figura de linguagem, não é literal. Não é como se ele começou a quebrar. Ele começou a sentir as dores do ato pecaminoso que não foi confessado, não foi tratado. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Trate a sua queda. Não esconda. Não tenta dar uma saída para o seu pecado, como fez Davi. Davi quis disfarçar. Ninguém está sabendo, mas Deus tudo vê. Tudo que você planta, você vai colher. Não adianta, irmão. A semente, ela brota. Às vezes passa anos, mas aparece o problema lá na frente. Então confesse o seu pecado, tenha coragem, restaura a sua vida. Ou você acha que você vai continuar enganando o quê? O nosso Deus, irmão, nada há oculto diante da sua santidade. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Tenha temor de Deus. Não viva escondendo nenhum tipo de deslize, porque o cair é do homem. As pessoas estão sujeitas a quedas, mas traga para o pastor assume a responsabilidade espiritual para cuidar de quem sofreu algum tipo de queda. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus quer que você esteja com a cabeça levantada. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Ele tem saudade, porque os seus ossos são quebrados. Esconde a tua face dos meus
meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Olha o verso 10, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Olha que oração profunda. Você não vê aqui Davi acusando, não, ele está pedindo: Senhor, muda a minha vida. E no verso 11 e 12, ele fala: não me lances fora da tua presença. Olha o temor de Deus que ele tem, irmão. Não me lances fora da tua presença. E ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o temor que esse homem tem ao escrever isso. Torna a alegria da tua salvação, porque ele ficou seco, ele perdeu a alegria, ele perdeu aquela paz, aquele gozo, por causa de ter escondido o seu próprio pecado, a sua própria transgressão. Mas aqui ele está vindo para Deus mudar, para ele ver uma vida plena, uma vida abençoada na presença do Senhor. E aí sim ele está em condições, porque aí ele foi tratado por Deus. A grande vitória, irmãos, está no fato de você ser tratado por Deus. A nossa igreja, antigamente, sabe, o irmão está disciplinado, o irmão está sob disciplina. Eu não gosto desse termo, não é disciplina, embora está certo a ideia, mas o irmão está sob os cuidados espirituais do pastor. O pastor está cuidando de você. Quando a pessoa cometeu um erro, veio conversar com o pastor vai orientar, e essa pessoa está protegida. Viu, irmão? Está protegida, porque o pastor tem autoridade espiritual. A Bíblia diz que o pastor é que vela pela sua alma. É o pastor que ora e intercede por você. E eu, como pastor, vou dar conta diante de Deus pela sua vida. Então, irmão, ele fala: não me lances fora da tua presença. A coisa mais gloriosa da nossa vida é a presença de Deus, irmãos. Você sentir a presença de Deus, e depois que você foi cuidado, tratado, às vezes tem pessoas que precisam de mais tempo para ser tratadas, tem pessoas que precisam de menos tempo. Cada caso é um caso, irmão. Tem casos que o tratamento é rápido, é eficaz. Eu conheço pessoas que eu precisei deixar pelo menos uns 6 meses a pessoa ali sendo cuidada, trabalhada, olhando por ela. E já teve casos que eu pensei que ia precisar ficar um ano, mas Jesus batizou o Espírito Santo, a pessoa foi renovada, e foi restaurada. Cada caso é um caso, irmão. Não tem perigo. A gente sempre pede para a pessoa ter temor de Deus e refletir sobre a necessidade de crescer na graça e no conhecimento, porque depois que você passa por esse tratamento, por esse cuidado espiritual, olha o que acontece no versículo, no verso de número 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus, que você foi curado. Agora você tem experiência, você pode ensinar, você tem autoridade para chamar os pecadores. Davi tinha cometido um crime de sangue, irmãos. O crime que Davi cometeu era abominável, era morte. Por quê? Porque ele mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. Ele mandou matar, é crime de sangue. E de acordo com a lei de Moisés, ele tinha que ser apedrejado. É aqui que eu vejo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Como é que pode Davi ter adulterado e ter sido assassino, mandante, de ter matado o marido da mulher que ele adulterou? Como é que pode cometer crimes de sangue tão cruéis e ainda ele ser chamado de homem segundo o coração de Deus? O que é ser então homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus é um homem que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando o profeta Natan chegou para Davi e disse para Davi: um comerciante no teu reino
rico, cheio de ovelhas, atentou contra um servo que tinha apenas uma ovelhinha, tomou a ovelhinha e ainda oprimiu o dono dela. Davi, imediatamente, com o seu senso de justiça, falou: tal homem é digno de morte. O profeta olhou para ele e falou: você, Saul, Deus te deu muitas possibilidades no reino de Israel. Um homem rico, você podia casar com qualquer mulher. No entanto, você matou a mulher de Urias Beteu e casou com a Betseba. Você fez o culto, mas eu vou fazer isso na frente de todo mundo, porque a lei da semeadura. Se Davi fosse com Saul, um homem que não tem temor de Deus, ele ia pegar a lança e ia matar o profeta, ia falar que o profeta era falso profeta. Mas como Davi é um homem segundo o coração de Deus, qual é o comportamento de Davi? Pequei, Senhor, contra ti pequei. Isso é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Não é ser um super-homem, não é ser uma mulher maravilha, mas ter sensibilidade espiritual para reconhecer a sua fragilidade e enfrentar os seus medos e pedir perdão e levantar a cabeça e continuar firme no caminho do Senhor. Isso é ser uma pessoa segundo o coração de Deus, é ter sensibilidade espiritual e não ficar revoltadinho ou revoltadinha. Pastor vai ensinar a pessoa a ficar revoltada, vai ficar feliz porque está sendo exortada, porque está sendo cuidada. Não, nem vem mais nessa igreja. Olha que fraqueza espiritual, moral. Não entende que o Pai corrige quem ama. O Pai que é Pai se preocupa pelo Filho. E o pastor Paulo Freire, quando me colocou aqui, irmão, eu tenho zelo por essa igreja. Eu oro por essa igreja. Hoje às 3 horas da manhã eu estava de joelho orando por você, porque eu tenho zelo por essa igreja é de Jesus. Jesus é a cabeça dessa congregação. Só que não é uma seita religiosa não, irmãos. Só que não é um clube não. Só que é corpo de Cristo. Glória a Deus. Nós somos membros do corpo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lava-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus é a minha salvação. E aí a minha língua louvará altamente a tua justiça. Glória a Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. Glória a Deus. E ele fala ainda: Senhor, não se compraz em sacrifício, eu pagaria. Em outras palavras, não basta os rituais religiosos, isso aí qualquer um faz. A questão é abrir o coração para Deus em espírito e em verdade. O sacrifício para Deus está aqui. Guarda esse versículo. O verdadeiro sacrifício que o Senhor quer de mim e de ti está no verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa é a postura que eu e você tem que ter, irmão. Reconheça, tenha um coração sensível às coisas espirituais. O verdadeiro sacrifício a Deus é ter um coração sensível. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua abençoando a cada um de nós. Guarde esse salmo no seu coração. Leia bem alto na sua casa, porque Davi compôs esse salmo inspirado pelo Espírito Santo no momento de trauma, de perda, no momento em que ele estava sendo uma tragédia espiritual, no momento que ele tinha pecado, que ele estava sofrendo a repreensão, a exortação ou a disciplina de Deus. Mas eu repito, só é exortado, só é ministrado, só é disciplinado, só é cuidado quem faz parte do corpo de Cristo, quem é ovelha, quem é filho. Agora o estrangeiro não.
faz o que quer, vem a hora que quer para a igreja, some, desaparece, volta de qualquer jeito, vem aí, acha que só a pessoa que pensa que já está morta há muito tempo. Agora, quem tem esse discernimento espiritual é diferente, age diferente, tem sensibilidade espiritual, tem sensibilidade moral. O Espírito Santo fala com você, porque você é de Jesus, você pertence ao corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é um corpo de uma meretriz, não, é o corpo santo. Quem faz parte desse corpo vive vida santa, vida comprometida com Deus, vida no temor de Deus, vida na bênção de Deus, porque nós estamos peregrinos na terra. Só que é efêmero, irmão. Cuidado, cuidado. Tem gente, irmão, que está gostando demais do mundo, está gostando, está tomando a forma do mundo. Cuidado, você não é daqui. Nós somos peregrinos apenas. Nós estamos de passagem por aqui. Então não se apegue às coisas do mundo, não dê valor às coisas do mundo, ou melhor, como está escrito aos Hebreus, não seja profano como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Em outras palavras, troca a salvação eterna por 5 minutos de prazer. Não pode ser profano, tem que ter temor de Deus, tem que pedir por Espírito do Senhor. Cuidado, e Deus cuida. E aqui está a palavra-chave do Salmo 51. Qual é o sacrifício que eu devo fazer a Deus? Espírito quebrantado, humildade, um coração sensível, um coração que recebe o perdão do Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida da igreja do Senhor, que o Senhor continue guardando as nossas vidas.